Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Prazer receber no meu canal Roberto Freire, presidente nacional do Partido Cidadania. Agradeço muito, Roberto Freire, ter aceito o meu convite. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor, assim, acabou de sair uma pesquisa assim do forno, agora mais umas pesquisas, de tantas pesquisas que a gente que são apresentadas, e o resultado mais ou menos algumas questões são semelhantes. Há uma polarização, sempre Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. Nessa pesquisa do IPESP dá 43-28, dá uma distância maior. Depois vem empatado Sérgio Moro e Ciro com 8, e as outras alternativas muito baixo, 3%, 2%, e assim por diante. A questão que eu coloco ao senhor é a seguinte: será que nós teremos uma polarização mesmo em terceira via, vai ser para 2026? E obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Marco Antônio, professor Villa, e dizer que, olha, as pesquisas, inclusive, variam muito, porque se essa do IPESP está dando uma diferença razoável de Lula para Bolsonaro, tem uma outra que dá uma redução grande, né? Apenas 8 pontos na intenção de voto. Até dizem que é um crescimento de Bolsonaro, não entendem bem porque isso, se é já o Auxílio Brasil. Ninguém. Eu acho que ainda é cedo, e por uma questão que é uma avaliação minha, especulação. Eu acho que essa alternativa democrática, ou terceira via, ainda não cresceu, porque ainda não temos um candidato que a sociedade, esse setor que quer uma alternativa, ainda não tem. E aí está disperso. Não cresce ninguém, fica todo mundo como está, esperando, e há um sentimento, a gente sente que dificilmente esses candidatos, se não crescerem, vão sustentar suas candidaturas. Vão se sentar na mesa e descobrir qual é aquele, ou até algum que possa vir e representá-los, e nesse momento é que a gente vai começar a sentir se tem peso na sociedade efetivo essa alternativa, se essa candidatura vai crescer. Eu acho que, nesse momento, nós não vamos ter nenhuma grande mudança. Eu acho que lá para final de maio é que nós vamos ter que sentar na mesa e saber quem será este candidato da Alternativa Democrática, como chamam, talvez mais comumente, a terceira via. É justamente sobre isso. Eu estava observando todas as pesquisas e revendo comentários do final do ano passado, por volta de novembro e dezembro. Aí veio novembro, as pesquisas davam mais ou menos esse quadro. Dezembro também, janeiro também, fevereiro também, em março, nós estamos a menos de 7 meses do primeiro turno da eleição. E o quadro se mantém mais o mesmo. É relativamente o mesmo, né? A Folha da Paraná, pesquisas que ontem e anteontem deu um resultado bem menor a diferença entre Lula e Bolsonaro do que essa do IPESP. Agora, a questão que eu faço é o seguinte, e é justamente em cima da sua resposta: a terceira via não se transforma em alternativa. E aí agora aparece a candidatura Eduardo Leite, né? Que não seria candidato, mas pode ser, não seria pelo PSDB, pode ser pelo PSD, e bem, isso tudo estará resolvido até o dia 2 de abril, ali nós saberemos se ele mudará ou não de partido e que posição tomará. Agora, a pergunta que eu faço, na sua opinião, com larga experiência na política brasileira, Eduardo Leite é um nome novo. Bem, é um nome novo, evidentemente, o governador do Rio Grande do Sul, um estado importante, também é verdade.
Mas eu, como se eu fosse um simples eleitor, o que pensa Eduardo Leite? Eu não sei. Eu gostaria de saber, claro que ele pensa alguma coisa. Mas como é que se constrói uma alternativa sem política? Quer dizer, sem programa, sem uma espécie de 10 mandamentos, de falar é o Paulo, é a Maria, é o José, é a Joana, mas com base num programa mínimo em que a população, o eleitorado, possa identificar as ideias. Não há também esse problema de ser uma questão mais pessoal e menos programática, e, na verdade, deve ser ao contrário, mais programática e menos pessoal? Olha, eu tenho a impressão de que essa candidatura da Alternativa Democrática tem um programa que não está em nenhum dos candidatos e está em todos, né? A partir do momento em que se reconhece que tanto Bolsonaro quanto Lula não têm nenhum compromisso com o futuro. Os seus programas são programas de passado. E se a gente puder até dizer, Moro, inclusive, entrou numa dessas, de achar que a grande riqueza desse século XXI é a garimpo. Isso é corrida do ouro do faroeste, século XIX. É evidente que a economia de hoje não baseia-se em descoberta de ouro. Isso pode significar riqueza para alguns, mas, evidentemente, não é a riqueza das nações, coisíssimo algum. Nós estamos numa outra economia. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que, como não começou a campanha, a sociedade brasileira, inclusive, vai enfrentar talvez tempos muito difíceis por conta dessa guerra, absurda guerra provocada pelo Putin invadindo a Ucrânia. Essa crise econômica que pode vir, um governo que tem dificuldades em ter um projeto econômico e político para o país, é um governo atabalhoado, cria mais factoides, algumas vezes problemáticas até para si próprio, do que algum projeto que possa se imaginar. A mesma coisa Lula, inclusive se enredou já há algum tempo e cada vez mais, porque fica demonstrado a sua incompatibilidade com a democracia. Quem apoia uma invasão como a de Putin, inclusive com os argumentos que os seus grandes liderados, a sua base política apresenta, de como se vivesse ainda preso na Guerra Fria, como se a União Soviética ainda existisse na representação de Putin como um grande líder anti-imperialista, que é todo um discurso completamente desfocado da realidade que nós estamos vivendo agora. O mundo é outro, completamente distinto daquele que foi uma etapa histórica muito importante, mas que foi superada, inclusive superada por essa nova economia, não foi por nenhuma guerra até. Foi a derrota histórica do chamado socialismo real, um outro tipo de organização social. Então, eu tenho a impressão, não é apenas desejo, é de que quando começar a se construir esta alternativa como uma candidatura, vai surgir este pensamento, até porque a gente ouve cada um deles falar do ajornamento na questão econômica brasileira, século XXI, a questão da Amazônia muito presente em todos eles, a Simone Tebet, no próprio Dória, Eduardo Leite, com certeza. Então, eu tenho a impressão de que, quando isto se resolver do ponto de vista político, da candidatura que representa essa alternativa, nós vamos ter aí, talvez, esse grande debate em que começa a se discutir esse Brasil da nova economia, discutindo questões das energias renováveis, não mais pensando o pré-sal como a grande riqueza que nós temos, porque tem alguns que estão até prisioneiros disso, esse grande debate que a Europa, inclusive por conta da guerra, está começando a discutir a rapidez com que ele tem que assumir essas novas energias renováveis para fugir do gás de petróleo, que ainda estão provocando guerras. Então, eu não sei se isso é otimismo demais, se é só desejo, mas eu tenho a impressão que nós estamos tendo esse tempo. Até porque eu quero dizer que essa guerra mudou o cenário da eleição. Aquilo que vinha antes pode continuar nas pesquisas, mas na sociedade, evidentemente, nós já temos uma outra realidade.
hoje está acontecendo algo que é muito significativo. Nós estamos tendo a posse lá do Boric, presidente do Chile, é um jovem de uma esquerda moderna, de uma esquerda democrática, e que, nesse episódio da invasão da Ucrânia, ele mostrou a que veio. Não se pautou pelo Grupo de Puebla, por essa esquerda bolivariana, por Lula e outros, ao contrário, se posicionou claramente na questão democrática do absurdo que é a invasão de um país soberano, que quer fazer as suas escolhas e pode e deve fazer, e não pode ser agredido como foi. E mais, a sua posse hoje, ele convidou só países democráticos. Inclusive, não convidou presidentes de Cuba, Nicarágua e Venezuela. É interessante levarmos em conta essa mudança que já se opera. E isso, evidentemente, é fruto da guerra. Não vamos ficar pensando que, do ponto de vista político, não houve nenhuma mudança. Houve. E essa esquerda tradicional está enfrentando concretamente toda uma discussão sobre o seu atraso, sobre a sua ideia de que parece que o mundo não mudou, que o imperialismo norte-americano é aquele mesmo do tempo da Guerra Fria, não entendendo que o mundo começa a discutir uma hegemonia dentro dessa nova economia mundial a partir da Ásia, e que a China já está se descolando de qualquer ideia de que seja aliada de Putin na sua política agressiva. A China não quer nenhuma guerra. Ela já está numa grande disputa na área da economia. Não tem que estar com o expansionismo que é próprio do século XIX. Por favor, aquilo é um expansionismo grão-russo, aquilo não tem nada a ver com esse mundo do futuro. Pegando uma questão aí que o senhor destacou, eu gostaria de destacar, de aprofundar. A ausência de lideranças. Não historiador é nostálgico. Eu ainda sou torcedor do Santos, sou mais nostálgico ainda, então tem esse pequeno problema da nostalgia. Mas algo está muito presente, né? Se nós olharmos de 1930 para cá, não vou retroagir mais do que isso, mas em vários momentos da história, mesmo momentos difíceis de ditadura, nós tínhamos lideranças nacionais e regionais expressivas, de 1930 para cá. E não faltam exemplos, né? Em vários momentos tal. No momento, agora, nessa conjuntura mais recente, a impressão que dá, vamos pegar os 3 principais estados do país, em termos eleitorais, populacionais e econômicos, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Claro que se eu for comparar 40 anos atrás, a eleição de 1982, né, nós tivemos Montoro em São Paulo, Tancredo em Minas e Brizola no Rio. Hoje nós temos pessoas que não têm essa expressão nacional. No Rio de Janeiro, eu esqueço muitas vezes até o nome dele, né, o do Cláudio Castro, tem hora que eu troco o nome. Em Minas Gerais é o Romeu Zama, e em São Paulo é o João Dória, que tem uma expressão um pouco maior, mas não tem a altura, evidentemente, que tinha em 1982 o Franco Montoro, né, por toda a sua história, desde quando começou como vereador em São Paulo. E se a gente olhar o resto do país, a gente vê um quadro mais ou menos parecido. Eu não sei se eu estou correto ou não, daí a questão. Não, nós não temos uma crise de lideranças políticas. Eu acho que também se espalha para o mundo empresarial, que nós não temos hoje aquelas grandes lideranças da indústria, se espalha para outros campos, mas eu queria ficar só na política. É possível dizer que nós vivemos uma crise de liderança? Olha, normalmente eu sou um pouco daqueles que dizem o seguinte: a gente olha para o dia de ontem sempre com uma ideia de que foi melhor do que hoje, que a gente sobreviveu. Um pouco aquela ideia. Como eu cheguei a hoje, ontem foi bom, porque eu não sei bem o que é que vai acontecer. O mundo está num processo disruptivo em que você tem dificuldade em ainda ter lideranças, porque não fizeram a transição. Nós estamos aí, por exemplo, o Bolsonaro é um ponto fora da curva e bota a curva nisso. E em cima de uma pandemia. O Brasil teve essa dupla infelicidade. E aí você vê, por exemplo, eu me lembrei aqui na hora,
o papel que Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, exerceu. Era uma liderança que não tinha maior expressão e, naquele momento, ele cresceu. Né? O Congresso paralisou em muito os arroubos bem golpistas no início do governo, de desrespeitar a Constituição. Foram momentos, eu diria até muito constantes na nossa realidade. Não temos ainda nada muito consolidado, mas isso está acontecendo no mundo. Você teve Merkel, que notabilizou-se, mas não era nenhuma grande expressão. Era porque a Alemanha tinha peso. Agora, quem é que está surgindo? Até o Macron, francês, meio apagado, teve até um papel razoável nesse episódio da unidade. Nós conseguimos, mesmo sem grande liderança, um fenômeno importantíssimo que a gente só viu no final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo quase todo estava contra o nazismo, o que não era verdade durante grande parte da guerra. Pois bem, agora, no início de uma guerra, você teve essa unidade do mundo democrático, como nunca visto. Então, não sem nenhuma grande liderança, mas começam a surgir. Eu sou um pouco também daquela de que não existe lugar vazio. Nós ainda não conseguimos saber quem vai, mas eu acho que o Brasil está preparado para alguém representar isso. Não temos muita clareza disso, mas eu vejo uma certa nova geração com chance de fazer isso. Eu não sou historiador, eu sou um mero bacharel. Gostava de história, sempre gosto. Talvez daí, por isso, uma certa admiração por você. Mas é que eu tenho a impressão de que vai surgir, não vai haver vácuo. Mas nós estamos vivendo um momento que você tem razão, não tem nenhuma grande liderança, particularmente no Brasil, até porque você está vendo, é Bolsonaro e Lula, que aí não é um problema de geração, é um problema de fragilidade de lideranças, até porque são ambos populistas. Não tem nenhuma perspectiva de que eles venham a ser estadistas. Perfeito. Eu acho que agradeço muito ao presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, por mais essa conversa, mais essa troca de ideias, eu acho muito rica aqui para o nosso canal. E no momento que a gente, agora, final de março, início de abril, vai bater o martelo pela lei, tem o troca-troca partidária, a janela partidária, e aí o quadro vai ficar um pouco mais claro, né? E aí a gente vai poder ver se o Brasil entrou no século XXI ou não, né? E eu acho que no século XXI, por exemplo, é o século dessa nova geração. Sim. Nós não temos muito o que dizer para isso. Daí eu apostar, por exemplo, em que essa alternativa democrática, terceira via, tem até algumas perspectivas. Eu diria, como mulher, a Simone Tebet, e posso dizer, como homem, um Eduardo Leite. São figuras que estão aí, um pouco já com uma idade maior do que o outro, mas o outro está com a idade do atual presidente do Chile, que tomou posse hoje. Então, isso quem sabe. O Brasil, ninguém também imaginava que esse Boric fosse essa nova geração do Chile. Todos nós fomos surpreendidos. Então, eu espero que aqui possa ter surpresas desse tipo. Eu estou otimista. Já na geração que está se indo, eu estou ainda imaginando que o que vem aí pode trazer o Brasil para dias melhores. Valeu. Muito obrigado. Então, agradeço muito. Muito obrigado. Até a próxima.